Bom dia, queridos irmãos, nesta segunda-feira, dia 11 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 26 até o capítulo 16, versículo 4. Eu vos mandarei o defensor, o Espírito da verdade que procede do Pai. Inicia com o Evangelho de hoje a intensa caminhada em preparação ao dia de Pentecostes, daqui a 2 semanas. A maioria de nós conhece o Espírito Santo mais por experiência do que por estudo. O experimentamos como Consolador, pelas emoções e moções que ele produz em nós. Conhecemos sua obra pela contínua conversão que ele produz em nós. O Espírito Santo habita a Igreja e os corações dos fiéis como num templo. Ele introduz a Igreja no conhecimento de toda a verdade, unifica-a na comunhão e no ministério, edifica e a dirige com os diferentes dons hierárquicos e carismáticos. Faz com que a Igreja se mantenha sempre jovem. Lumen Gentium 4. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Quando, porém, vier o Defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, por não terem conhecido nem ao Pai nem a mim. Eu vos falei assim, para que vos recordeis do que eu disse, quando chegar a hora. Eu não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a palavra de hoje nos ajuda a nos colocar no clima de Pentecostes, daqui a 2 semanas. Jesus chama o Espírito Santo de Paráclito. Esta palavra é o fruto de 2 palavras gregas, para e kaleo, que é um verbo, e que significa, juntos, eles significam chamar para perto de nós. É claro, irmãos, que você chama para perto uma pessoa que você confia, que te ajuda de forma especial. Esse é o motivo pelo qual na língua grega o termo paráclito significa defensor, advogado. E, em muitos casos, na literatura, o advogado se chama mesmo paráclito. Então Jesus chama assim o Espírito Santo, Paráclito. Ele é aquele que nós podemos chamar bem perto de nós. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, nos consola, nos conforta e reanima. O Espírito Santo é o nosso defensor que intercede em nosso favor, o nosso advogado. Estes são os sentidos, os significados da palavra Paráclito. São muito bonitos. O Espírito Santo Paráclito é aquele que está bem perto de nós, aquele que nos ajuda, nos consola, conforta e reanima. O Paráclito é o nosso defensor,
que intercede em nosso favor, o nosso advogado que sempre nos defende. Irmãos, agora queremos partilhar com vocês algumas palavras do Papa Francisco durante a homilia da festa de Pentecostes em 2013. Aquela festa em que foi tirada aquela foto em que o Paulinho abraçou o Papa Francisco. Foi na festa daquele dia, da festa de todos os movimentos. O Papa nos disse isso. A alma é uma espécie de barca à vela. O Espírito Santo é o vento que sopra na vela, impelindo-a para a frente. Os impulsos e incentivos do vento são os dons do Espírito Santo. Sem o seu incentivo, sem a sua graça, não vamos para a frente. Vamos repetir essa frase linda do Papa. A alma é uma espécie de barca à vela. O Espírito Santo é o vento que sopra na vela, impelindo-a para a frente. Os impulsos e incentivos do vento são os dons do Espírito. Sem o seu incentivo, sem a sua graça, não vamos para a frente. O Espírito Santo faz-nos entrar no mistério do Deus vivo e salva-nos do perigo de uma igreja gnóstica, de uma igreja de heresia e de uma igreja narcisista, fechada no seu recinto. Nos impele a abrir as portas e sair para anunciar e testemunhar a vida boa do Evangelho, para comunicar a alegria da fé, do encontro com Cristo. O Espírito Santo é a alma da missão. O acontecimento de Pentecostes, há quase 2000 anos, não é um fato distante de nós, mas um fato que nos alcança e se torna experiência viva em cada um de nós. O Pentecostes do Cenáculo de Jerusalém é o início, um início que se prolonga. O Espírito Santo é o dom por excelência de Cristo ressuscitado aos seus apóstolos, mas Ele quer que chegue a todos. Como ouvimos no Evangelho, Jesus diz: Eu apelarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que esteja sempre convosco. João 14,16. É o Espírito Paráclito, o Consolador, que dá a coragem de levar o Evangelho pelas estradas do mundo. O Espírito Santo ergue o nosso olhar para o horizonte e nos impele para as periferias da existência a fim de anunciar a vida de Jesus Cristo. Perguntemo-nos se tendemos a nos fechar em nós mesmos, no nosso grupo, ou se deixamos que o Espírito Santo nos abra a missão. Recordemos hoje estas 3 palavras: novidade, harmonia, missão. Irmãos, realmente o Espírito Santo se conhece mais pela experiência pessoal que a gente faz dele do que por muito falar. O Papa Paulo VI expressa muito bem isso. O primeiro campo de ação do Espírito Santo é o nosso íntimo, a nossa interioridade, o nosso eu profundo, nesta sala profunda da nossa vida, a mais profunda, às vezes misteriosa para nós mesmos, na nossa consciência, entra o sopro do Espírito Santo e se espalha na alma. Entra o sopro do Espírito Santo e se espalha na alma, com aquele primeiro e excelso dom e carisma que chamamos de graça, que é como uma vida nova. E logo, depois que se espalhou na alma, logo capacita a alma a fazer coisas que passam da sua capacidade natural. Isto é, lhe confere e lhe dá virtudes sobrenaturais.
depois se expande na rede da psicologia natural, da psique interior, e faz nascer desejos e pulsões de ação fácil e forte, que chamamos de dons, e preenche a alma de efeitos espirituais maravilhosos, que chamamos de fruto do Espírito Santo. É muito simples, meu irmão. Lembra da tua experiência, lembra da tua vida, lembra do teu primeiro Yeshua, Ruá ou Caná. Lembra da primeira experiência profunda de oração. Você não sentiu alguma coisa mexer no teu coração? Você não sentiu que era verdade mesmo tudo o que era falado na pregação? Você não sentiu o teu coração arder? Você não sentiu vibrar tudo dentro de você? Este é o efeito do Espírito Santo. Se você quer saber o Espírito Santo, é isso. Agora, se você fica aberto, o Espírito Santo vai trabalhando, e te torna capaz de fazer coisas que você não pensava minimamente. Você não se reconhece mais. Você que era tão violento, você que vivia com uma arma na mão, agora hoje não consegue matar uma formiga. Hoje você consegue perdoar. E você pensa, puxa, sou eu mesmo. Esta é a ação do Espírito Santo. Você que não soube cuidar nem do teu pai, nem da tua mãe, que de repente morreram sem você, porque você estava na vida louca, hoje você se entrega para cuidar de velhinhos, de doentes. E tudo o que você não fez para o teu pai, você faz para estas pessoas que precisam e que às vezes têm uma cabeça muito confusa. Aí você dá banho, eles te enchem de soco, aí você respira fundo. Este é só o Espírito Santo, meu irmão. Só o Espírito Santo. E hoje você passou a testemunhar esta força do Espírito em todos os encontros. Isso é mesmo a força, o efeito do Espírito Santo. E nós podemos nos preparar, porque daqui a um pouco Pentecostes é uma ocasião maravilhosa para pedir que Ele venha com força na nossa vida. Irmãos, nós sabemos, nenhum de nós seria capaz de dar um passo se não fosse o Espírito Santo a nos mover, a mover as pernas interiores, o coração e a nossa cabeça. Todas as vezes que nós falamos do Espírito Santo, dá um certo frio na barriga, não é verdade? Porque o Espírito Santo é sempre um dom imprevisível. Muito bom, porém imprevisível. Você não sabe o que vai vir. Olhando para Pentecostes, alguém podia pensar que o Espírito Santo viria daquele modo que veio, como um furacão, um terremoto, com línguas de fogo. Os apóstolos jamais pensariam algo parecido. Eles estavam esperando o Paráclito, na mais íntima oração, assim nos fala a palavra. Homens, mulheres, todos reunidos com Maria, a mãe de Jesus, no cenáculo, na mais íntima oração, esperavam o Espírito, o Paráclito prometido por Jesus. Agora, irmãos, pensemos o que tinha dentro do coração desses pobres homens e mulheres, apóstolos, discípulos do Senhor. Dentro deles faltava coragem, eles tinham medo dos judeus e as portas eram fechadas. A atitude dos apóstolos é exatamente contrária daquela do pregador, daquela do evangelizador. Eles sabiam que algo aconteceria, mas não tinham nem força e nem coragem para se mexer. Mas, de repente, vem do céu um vento, um furacão, algo impetuoso, e eles se encontram de repente cheios do Espírito Santo. Quem os vê de fora acham que eles estão bêbados, mas não é assim. Lembra que as pessoas que viram os apóstolos depois desse momento pensavam, estão embriagados, estão com a cara cheia. Essa alegria não é uma alegria normal, isso é de quem bebeu. Mas não é isso. De repente, eles destrancam as portas,
De repente saem para fora e de repente iniciam a falar e evangelizar com uma tal força que os presentes se arrependem e choram seus pecados. De repente enfrentam com coragem a cadeia e chegam ao martírio, com um sorriso no rosto e o perdão nos lábios. Seria muito bom se cada um de nós pudesse pegar esse trecho de Pentecostes que está na nossa Bíblia e ler com calma. Ler cada palavra com calma e pensar o que foi essa experiência na vida dos apóstolos. Que experiência é essa do Espírito Santo, que te muda da água para o vinho, que te faz se tornar uma bomba de uma hora para outra, que faz você enxergar a verdade como nunca, que tira a venda dos olhos e te faz entender os pecados que você até então cometia, que te faz sentir aquele arrependimento profundo, que te faz desejar, que te faz correr atrás de uma mudança de vida, de uma conversão, e te dá a força, uma força que não é desse mundo, para que você possa enfrentar com coragem toda e qualquer dificuldade. É o Espírito Santo que irrompe dentro da alma e a faz explodir, a impulsiona a se abrir, sem medo de nada. Mas essa não foi uma experiência daquele tempo para os apóstolos exclusivamente. Não, hoje é possível experimentar o mesmo. Talvez não tenha efeitos especiais, mas com aquela mesma força, com aquela mesma impetuosidade, hoje Deus se manifesta através do seu Santo Espírito. Chegou a hora de entender que o milagre da missão Belém, os 40.000 acolhidos nesses 9 anos, saídos das ruas e do inferno, tudo isso é um milagre do Espírito Santo. Como você poderia convencer 40.000 pessoas, de um minuto para o outro, a acabar com o crack, com a farinha, cocaína, com o álcool, com todo tipo de droga, sem remédio algum, com os portões das nossas casas sempre abertos? Entende? Se você quer entender, é o Espírito Santo, o único que provoca isso, que dá força para isso. Como é difícil para uma pessoa acabar de fumar. Você entende? 40.000 que renunciam a todo tipo de droga de uma hora para outra. Quantos irmãos vieram nas nossas casas nestes anos, como falamos, pelos nossos cálculos são mais de 40.000, e muitos, milhares e milhares, estavam na Cracolândia, na trágica Cracolândia de São Paulo, naquela vida louca e escrava, numa escravidão da droga terrível que destrói qualquer dignidade humana. Ninguém e nada podia convencê-los a sair, nem os afetos, nem a mãe que ia lá, nem os amigos. Só o Espírito Santo. Esta é a única força dos evangelizadores. Esta noite mesmo, o Eduardo me dizia que na Cracolândia foram das 6 da noite até meia-noite e saíram 13 irmãos e 2 irmãs que já foram para as nossas casas, e foi um momento normal e simples, entende? Olha o que o Espírito Santo faz. Irmãos, não existe discurso que possa mover os corações, não existe cadeia que possa te convencer a mudar de vida, existe somente a maravilhosa voz do Espírito Santo, que vem com a força e o desejo de mudar. Ele, o Espírito Santo, é o dom que muda os corações. Por isso, é necessário que cada um o experimente, que cada um o receba, cada um receba a sua pessoal língua de fogo sobre a sua cabeça e no seu coração. Portanto, reze hoje e todos os dias que faltam para Pentecostes. E aconselhamos também de acompanhar este canto que vai começar depois da nossa pequena reflexão,
e que seja este um dia vivido com o Espírito Santo. Repete sem parar: vem Espírito Santo. Procura meditar o trecho de Pentecostes, como a Cassuda falou. Para um pouco na capela e frequentemente escuta esta música que daqui a um pouco vai começar. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos na força do Espírito de Deus. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, em nós habitai, e nos confortai, e nos confortai. Na fadiga, pouso, no ardor, brandura, e na dor, ternura, e na dor, ternura. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Ó luz venturosa, divinais clarões, enche os corações, enche os corações. Sem um tal poder em qualquer vivente, nada de inocente, nada de inocente. Lavai o impuro, regai o seco, sarai o enfermo, sarai o enfermo. Dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do desvio, livrai do desvio. Descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Aos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os 7 dons, dai os 7 dons. Dai virtude eterna e no fim dos dias, eterna alegria, eterna alegria. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor.